Meu nome completo é Carlos Alberto Cerqueira Lemos. Eu nasci em São Paulo em 1925, numa maternidade que existe até hoje, mas está fechada, na rua Fricaneca, esquina da Avenida Paulista. Cresci, fiz ginásio do Estado, quando só existia ele, o ginásio do Estado, portanto ele não tinha nome. E era ótima a escola. Depois fiz a faculdade de arquitetura Mackenzie, porque era a única faculdade de arquitetura em São Paulo, ainda não havia FAU. A FAU surgiu só em 47, 48, por aí. Lemos escreveu livros fundamentais de história da arquitetura nos anos 70 e nos anos 80, que se tornaram referências obrigatórias, ou talvez aquelas leituras básicas que qualquer pessoa interessada em arquitetura tinha que ler naquele momento. Livros de um alcance impressionante, capazes de varrer um país das dimensões do Brasil, um período ou um marco temporal tão extenso como 5 séculos, quase 5 séculos de existência do país, e passando por uma questão muito cara a essa geração de historiadores humanistas, que é a preocupação acerca do uso, do significado, dos valores antropológicos da arquitetura. Eu tive a sorte de conhecer e ser amigo, e ele confiar em mim. Eu estava Frias, dono das Folhas. Naquele tempo ele era diretor da carteira imobiliária de um banco, o Banco Nacional Imobiliário. Então ele teve coragem de dar para o estudante um projeto do Teatro Maria de la Costa e um prédio atrás, Paris Romario. Comecei bem. 2 anos depois, Oscar Niemeyer me convida para montar o escritório dele em São Paulo. Em 52, ele estava já projetando prédios para o mesmo banco, onde ele estava fazendo o Paris Romario. Mas como ele não andava de avião, e como a Dutra ainda não existia, a comunicação rodoviária entre Rio e São Paulo era complicada, demorada, estrada de terra, poeira, tinha que dormir no caminho. Aí o Frias falou, bom, mas pega um jovem arquiteto. Eu conheço, você quer ver os desenhos dele? Porque ele está desenhando para mim também. Está concorrendo com você, vem ver. Um dia, na hora do jantar, a empregada tinha... Eu estava na casa da minha mãe, que tinha o mesmo telefone meu. Seu Carlos, tem um tal de Oscar aí que quer falar com o senhor. Eu levantei da mesa, fui falar, ele falou, olha, aqui é Oscar Niemeyer, você podia conversar comigo amanhã? Eu queria conversar com você. Foi uma surpresa, eu não sabia de nada, né? Ele era um menino de ouro, um discípulo de ouro do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é dessas figuras que já nasceu estátua. Né? Acho que na maternidade ele já era o Oscar Niemeyer. De forma que, de repente, você encontra um cara com menos de 40 anos e que ajuda o Oscar Niemeyer a fazer as construções do Oscar Niemeyer em São Paulo. Tudo que o Oscar Niemeyer fez em São Paulo tem ajuda, colaboração, reconhecida pelo próprio Oscar Niemeyer, do Carlos Lemos. É como alguém que, digamos, foi ajudante do Aleijadinho, porque o Oscar Niemeyer é um nome grande. E Oscar projetou Brasília, como você sabe, desde o primeiro dia, do primeiro segundo, e o Juscelino exigiu que ele tivesse tempo integral. Ninguém sabe disso. Porque Oscar mudou-se para Brasília, ganhando ordenado. Direitinho, salário. Ele não pegou um projeto bacana, vou ganhar honorário, até a tampa de dinheiro. Nada. Aí
Aí você tempo integral, e aí ele foi obrigado a fechar o escritório em São Paulo. Mas só que ele não fechou, porque não podia. Estava andando em obras. As curvas dos carros surgiram de uma mera vontade de transgredir o ângulo reto, transgredir as regras tectônicas que exigiam sempre o ângulo reto, no encontro das linhas de influência para a transmissão das cargas. Mas eu, pessoalmente, nos meus projetos pessoais, que eu me lembre, eu nunca fiz curvas, nunca precisei. Eu entrei como Carlos Lemos e saí como Carlos Lemos. Tenho muita admiração pelo Artigas, porque ele fez coisas lindíssimas também. E sem necessidade das grandes curvas, grandes espaços, abobadadas, entendeu? Não existe arquitetura sem beleza. Todas as construções sem beleza não passam de construções. Não é arquitetura. O dono do Bradesco chamava-se o seu Amador Aguiar. E ele era um caipirão, sisudo. Ninguém contava piada para ele, porque se contasse ele não dava risada. Um dia ele me chamou, eu quero fazer uma sede no Bradesco na cidade, aproveitar o terreno em frente ao Copan, que era para fazer hotel, que eu não vou fazer, eu vou fazer minha sede lá. Eu imaginei, então, os salões, os andares, sem colunas. As colunas na periferia. Então, aquelas listas verticais são colunas de sustentação das lajes. Entendi. Todas elas morrem numa laje de transição que tem também no Copan. Esse sujeito, para mim, é um sujeito especial. Eu diria até que caiu do céu por descuido. Primeiro, ele é um amigo excepcional. Depois, ele é um colega de trabalho fantástico. Como conselheiro também, ele tem suas qualidades muito importantes. De modo que conviver com o Carlos Lemos é um prazer, você está sempre aprendendo alguma coisa. E com aquele ar manso dele, aquela fala, nunca grita, sempre uma fala baixinha. Ele é um amigo incondicional, eu acho. Um dia eu fui convidado a ser professor da FAO, em 1954. Eu estava formado, portanto, há 4 anos. E fui convidado porque sabiam que eu gostava de arquitetura antiga, tinha os desenhos, as coisas. Eu vim com a cara e a coragem. Aí eu me dediquei a pesquisar e a ler feito um desenfreado, né, para poder fazer jus ao magistério e tal. Em poucos anos eu fiquei apto. Fui melhorando, devagarzinho. A docência, para mim, é fundamental na trajetória do Carlos Lemos. Ele está na FAO desde, sei lá, quantas décadas, há várias décadas. Antes mesmo de defender a sua docência, seu doutorado, ele já estava na FAO. E mesmo hoje, após a sua aposentadoria, ele continua presente na FAO, seja como docente de pós-graduação, seja como orientador de pesquisa. Quer dizer que ele é uma pessoa entregue à sua atividade de docente, o que não acontece, o que é muito raro nos professores da universidade, e em particular da FAO-USP. Ele realmente, nesse caso, é uma pessoa excepcional. Eu me dediquei muito à arquitetura por residência, o ato de morar. É mais um enfoque sociológico e antropológico. Dificílimo a gente entender o ato de morar dentro das casas do Brasil. O Brasil é um arquipélago de ilhas culturais, climas diferentes, conhecimentos diferentes, meios ambientes diferentes. Ele foi o primeiro técnico do Condefat. O Condefat foi criado em 68 e durante um bom tempo, talvez uma década, ele foi assim o principal, primeiro o único e depois o principal
arquiteto que fazia os estudos, que fundamentavam as decisões do Condefat, tanto de tombamento quanto de gestão de área envoltória, e incentivando inventários de patrimônio arquitetônico. Então ele teve um papel muito importante como pioneiro nessa área em São Paulo. Nunca acertei no milhar. Porque a gente sonha com o número, né? Nunca sonhei. Não? Nunca sonhei alguma coisa que não pudesse ter. É verdade, nunca sonhei. Eu sempre acordei e vamos dormir. Enfrentar o dia. Verdade. Eu, como sou, como eu nasci, geneticamente falando, eu me aperfeiçoei estudando. Aí é uma viagem através dos livros, vamos dizer assim, através do ensino. E a gente vai aprendendo a vida inteira. Grande arquiteto. Toda a gente sabe disso. Conhecedor da nossa arquitetura colonial, conhece a nossa santaria como ninguém, mas, sobretudo, é uma grande pessoa. É um prazer conviver com o Carlos Lemos. Ele é discreto, ele é inteligente, ele é agudo, ele é culto, mas esconde. Tem esse jeito de caipira sendo profundamente sofisticado. Não é à toa que Niemeyer o tinha como um dos seus grandes colaboradores. Olha, poucas pessoas fizeram por São Paulo, pela arquitetura, pela memória da arquitetura brasileira, quanto Carlos Lemos. Eu não ligo mais para dinheiro. Eu já vi que eu consegui sobreviver sem ser rico, sem ter... Até hoje eu sobrevivi muito bem, viu? Muito bem. Ótimo. Um país pode ser desenvolvido, pode ser uma potência econômica, mas com gente assim desapegada, entendeu? Quer dizer, seria muito ruim que o modelo brasileiro confundisse a prosperidade, não é, com o problema do sujeito ser apegado, porque é uma forma de mesquinheza, entendeu? O importante é não ter desejos, perseguir desejos, sonhar, fazer o melhor possível dentro das suas possibilidades, aquilo que você tem que fazer, que dá certo, acaba. Eu fiz o máximo para ser um bom professor, eu acho que eu sou. Leciono ininterruptamente há quase 60 anos, aqui nessa mesma casa. Todo ano, no curso de pós-graduação, tem lá meus 20, 30 alunos garantidos. Eles vêm, ninguém pede para eles virem. Eu até fico satisfeito, ver que a sala está cheia. É cumprir obrigação. Né? Quem cumprir sua obrigação bem, mas tem que ter consciência de que você pode progredir. Você pode engraxar sapato muito bem, eu não vou recomendar que fique engraxado de sapato a vida inteira. Não é? Tem que usar as suas aptidões genéticas. Porque ninguém pede para nascer. Nasce preto, branco, burro, inteligente, gago. Entendeu? Cada um nasce de um jeito. Tem que ver, fazer um levantamento das suas aptidões genéticas e ver para que serve para fazer. E ter um destino. Fazer bem. Fazendo bem, você progride. Sempre. 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 Progride.